Agências de viagens reclamam da concorrência desleal do transporte clandestino para turistas. As empresas querem regulamentar o serviço. Você vai ver também nesta edição. Governo do Estado anuncia pacote de medidas para impulsionar a indústria e beneficia o agronegócio. Jovens agricultores protestam por melhores condições no campo. A semana vai terminar com sol em praticamente todas as regiões do estado e as temperaturas voltam a subir. Consumidores mais exigentes procuram por bebidas especiais e os empresários gaúchos investem nas cervejarias artesanais. Depois da derrota colorada para o Atlético Mineiro, o técnico Dorival Júnior está ameaçado. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. As agências de viagens querem regulamentar o serviço de vans para transporte de turistas em Porto Alegre. As empresas reclamam da concorrência desleal dos clandestinos. Uma van como esta custa mais de R$100 mil. Para garantir o conforto dos passageiros, o empresário ainda precisa investir R$10 mil em acessórios. Fora isso, paga IPVA e impostos para manter a empresa ativa, como ISSQN e ICMS. Só que a Associação das Agências de Viagem do Rio Grande do Sul reclama da falta de fiscalização aos veículos que não cumprem todas as exigências e oferecem um preço mais baixo para os passageiros. Não existe nenhuma restrição para que o transporte escolar, para que as pessoas que façam outro tipo de atividade venham trabalhar no ramo do turismo, né? Mais de 100 empresas de turismo trabalham com o transporte receptivo na Grande Porto Alegre. A regulamentação proposta pela ABAV pode definir quais empresas e veículos podem prestar este tipo de serviço e quais as exigências legais de segurança que devem ser cumpridas. A medida evitaria a concorrência durante a Copa do Mundo. Então, acaba vindo para cá empresas de outras cidades e acaba prejudicando aquele empresário que está regular na nossa cidade. Então, nós temos que nos preocupar com isso como associação. A EPTC garante que fiscaliza o transporte irregular de passageiros em Porto Alegre. A multa varia entre R$ 2.400 a quase R$5 mil. As ações devem ser intensificadas durante a Copa de 2014. O diretor-presidente da EPTC afirma que já há uma regulamentação para o transporte de turistas. O que está sendo avaliado é o serviço de fretamento, que, segundo Vanderlei Capelari, não pode interferir no transporte regular de passageiros. Ele só pode ser autorizado quando ele não existe dentro do sistema de transporte um transporte que atenda às necessidades dessa organização. É um processo complicado, temos que definir exatamente o que é fretamento e o que é transporte clandestino. O Sindicato dos Taxistas é favorável à regulamentação do serviço porque também enfrenta a concorrência do transporte clandestino. Nos hotéis 4, 5 estrelas tem carros particulares fazendo serviço, colocando em risco o usuário e colocando em risco também o dono do hotel, porque pode haver um vínculo empregatício, pode haver um acidente envolvendo o hóspede e isso não é bom para ninguém. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado com o maior número de acidentes de trabalho. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Organização Internacional do Trabalho. De acordo com a pesquisa, em 2010, o estado registrou 24,6 ocorrências para cada 1.000 vínculos. A média nacional é de 19,1. O número de mortes também aumentou. Conforme o estudo, o Rio Grande do Sul foi o segundo estado a conceder mais autorizações judiciais para o trabalho de crianças e adolescentes abaixo da idade mínima para a admissão, atrás apenas de São Paulo. Por outro lado, um dado positivo foi o aumento da contribuição previdenciária de empregadas domésticas. A Polícia Civil prendeu hoje 6 traficantes em Portão, na região metropolitana. Confira esta e outras notícias do dia. Com os criminosos foram apreendidos 55 quilos de maconha. 5 homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O líder da quadrilha comandava as ações do grupo de dentro da penitenciária modulada de Montenegro. Os criminosos foram encaminhados ao presídio.
Na zona norte da capital, 4 pessoas foram presas suspeitas de homicídio. O crime teria sido cometido em março deste ano na disputa pelo ponto de tráfico de drogas na Vila Asa Branca, no bairro Sarandi. Durante a ação, a polícia apreendeu buchas de cocaína, munição, balança de precisão e dinheiro. 800 quilos de carne sem procedência foram apreendidos pela Brigada Militar na manhã desta quinta-feira em Cachoeirinha. Cerca de 200 quilos estavam impróprios para o consumo. O produto seria revendido em mercados da região. Na manhã de hoje, câmeras de segurança da EPTC flagraram o momento em que um homem caminhava no sentido contrário aos carros na Avenida Castelo Branco, na capital. O homem sem identificação foi retirado do meio da pista pela polícia. Ele não sofreu ferimentos. Em Uruguaiana, um incêndio consumiu um depósito de madeira localizado na rua 15 de novembro. As chamas começaram às 10 da noite desta quarta-feira e só foram controladas 7 horas depois. O Corpo de Bombeiros da cidade vizinha de Passo de los Libres precisou ser chamado. A ocorrência não teve vítimas e a causa do incêndio é desconhecida. O governador do estado lançou hoje um pacote com 8 medidas tributárias para fortalecer a economia gaúcha. As iniciativas são direcionadas à indústria e à agricultura. O pacote inclui medidas de isenção da alíquota de ICMS na venda de suínos vivos para outros estados e o adiamento do ICMS na importação de milho, soja e farelo de soja. Também serão tomadas medidas para fortalecer o segmento metal-mecânico. As iniciativas foram elaboradas pela Secretaria da Fazenda e os técnicos avaliaram os setores em que a competitividade pode ser estimulada. Com a desoneração da indústria, o governo pretende estimular o produto interno bruto. São medidas que vão detonar processos de investimentos e aumentar a produção das empresas e, portanto, nós teremos mais renda. Lizemara, boa noite. Essas medidas ajudam os produtores? Boa noite. Com certeza, Sérgio, porque um setor que vem operando com uma média de 50 centavos de prejuízo por quilo do suíno vivo, o custo de produção calculado pela Associação dos Criadores é de R$ 2,40 o quilo e a cotação de mercado, segundo a Emater, de R$ 1,90. Qualquer medida é bem-vinda. E hoje o Ministério da Agricultura anunciou uma nova ajuda para os suinocultores, uma subvenção de 40 centavos para adquirir 76 mil toneladas de suíno vivo. Essa medida precisa ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional na próxima semana, mas o pacote é bem-vindo sim. Lizemara, hoje a juventude da FETAG promoveu uma marcha aqui em Porto Alegre. A marcha reuniu mais de 1.000 jovens que fazem parte das 23 regionais sindicais que representam 351 sindicatos de trabalhadores rurais. A terceira Marcha Estadual da Juventude reivindica acesso à terra, inclusão digital, educação rural e profissionalização, geração de renda e cooperativismo, irrigação e infraestrutura, políticas públicas, cultura, esporte e lazer. Realmente, a permanência do jovem no campo sempre foi historicamente uma dificuldade, né? E agora a maioria migra para cidades tentando uma oportunidade. Será que uma marcha como essa ajuda a sensibilizar as autoridades? Sérgio, um grande desafio é ter aptidão para ficar no campo, porque essa é uma atividade muito sofrida. Mas também o jovem precisa ter renda. Se não tiver, ele vem para a cidade atrás de dinheiro. Precisa ter tudo isso que a gente viu, inclusão digital, saúde, educação, telefonia, eletrificação. Mas precisa também de um entendimento familiar para tratar da sucessão no campo. Hoje, 18% das famílias gaúchas vivem no meio rural. Grande parte delas são jovens, mas o campo está envelhecendo. Então, precisa de uma solução para que o jovem permaneça. Você falou bem, vocação, né? Aptidão para ficar na terra. E esses assuntos estarão no Agroband de sábado às 7h30 da manhã aqui na Band, então já fica o convite para os nossos telespectadores. Imperdível. Muito obrigado, Lizemara. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos falar do tempo. Hoje à tarde as temperaturas subiram um pouco, mas no início do dia ainda fez muito frio e teve até temperatura negativa, que aliás você disse ontem aqui que essa era a previsão, né, Cláudio? É verdade, Sérgio. É verdade. Olha só, teve temperatura negativa sim e não foi pouca coisa, viu? Foi lá em Vacaria, no nordeste do Rio Grande do Sul, onde foi registrada a menor temperatura do estado nesta quinta-feira, quando os termômetros marcaram 1,09 graus
abaixo de zero. Mas a sensação térmica era de 6 graus negativos, muito frio mesmo. Bom, e a partir de amanhã, as temperaturas devem subir um pouquinho mais, pelo menos durante a tarde. E é o que a gente confere agora. Nesta sexta-feira, os ventos que sopram do norte ajudam a aumentar um pouco as temperaturas. Mesmo assim, no início da manhã faz 2 graus em Bom Jesus e 7 graus em Bagé. Nos pontos mais elevados da serra, ainda há condição para a formação de geadas, mas logo cedo o sol aparece deixando a tarde mais agradável. As temperaturas máximas ficam mais elevadas em relação aos últimos dias e chegam aos 21 graus em Santa Maria e ficam próximas dos 18 graus em Erechim. E o fim de semana começa com um tempo seco e temperaturas agradáveis. Mas a partir da tarde do sábado, a nebulosidade aumenta devido à passagem de uma nova frente fria. Subiu para 38 o número de vítimas fatais da gripe A no Rio Grande do Sul. As 5 novas mortes foram registradas nos municípios de Porto Alegre, Viamão, Ijuí, Montenegro e Santa Maria. O total de casos confirmados chega a 262. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre é o município com maior incidência da doença. Até agora, 6 pessoas morreram na capital por causa do vírus H1N1. A seguir, depois da derrota colorada para o Atlético Mineiro, o cargo de Dorival Júnior está ameaçado. E ainda, Rio Grande do Sul é o principal produtor de cerveja artesanal do país. Em Nova Petrópolis, jovens empresários investem na saborosa bebida.